paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesse propósito tão especial que é começar a nossa escola bíblica dominical e aprender a palavra de Deus, esse momento tão oportuno de crescimento, de estudo, de análise da palavra. Lembrando, irmãos, que nós estamos começando um novo trimestre, aprender um tema novo, mas antes de mais nada eu quero convidar você para que a gente comece fazendo uma oração, pedindo a Deus que abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, que use a vida do nosso professor e nós possamos crescer com essa palavra, nós possamos colher os frutos daquilo que aprendemos através da palavra do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça. Senhor, que nós possamos nessa manhã, Senhor, aprender da sua palavra, que nós possamos realmente, Senhor, entender o conteúdo. Usa a vida do teu servo, Senhor, que vai estar ministrando esta aula, para que nós possamos aprender, crescer, Senhor, cada vez mais, estar mais próximos de Ti, Senhor, e preparados, meu Deus, para estar sempre na Sua presença e vencendo todas as batalhas, obstáculos que venham se opor às nossas vidas. Fica conosco nesta manhã, nos ajuda, Senhor. No nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço desde já. Amém. Meus irmãos, nós estamos felizes de estar aqui com os irmãos e nós vamos relembrar os irmãos. Nós estamos começando, meus irmãos, o terceiro trimestre. Essa será a nossa segunda aula desse terceiro trimestre de 2022. Lembrando que o tema dessa lição é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Quer dizer, os ataques que o inimigo tem se levantado contra a igreja, e um ataque sutil. A lição de hoje, a lição de número 2, é a sutileza da banalização da graça. É um assunto muito importante para nós, fique conosco até o final, nós vamos aprender sobre esse assunto tão especial hoje. O texto áureo dessa lição está registrado em Efésios, no capítulo 2, o versículo 8. Talvez você não tenha a sua lição em casa, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, aonde você estiver aí a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura desse texto, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, o versículo 8. A nossa verdade prática diz assim: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. É uma mudança, é uma transformação. A nossa leitura bíblica em classe, que é o assunto que nós vamos estudar, está em Efésios, no capítulo 2, o versículo 4 ao 10, que diz assim: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então é sobre esses versículos que nós estaremos estudando. Hoje, o nosso professor é o cooperador Eduardo Bizelli, ele vai estar ministrando esta aula juntamente com os irmãos, para que a gente possa realmente estar aprendendo. Eu sempre vale o convite, fique conosco até o final. É um assunto muito importante para nós, vai promover o crescimento da sua vida, do seu conhecimento em relação à palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje, com o objetivo de crescermos, tanto na graça como no conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus abençoe, fique conosco até o final. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos felizes mais uma vez, mais um domingo, para estudarmos juntos a palavra de Deus, na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estudaremos a lição de número 2, hoje é domingo 10 de julho, e a lição de número 2 tem por título a sutileza da banalização da graça.
Estamos no início desse novo trimestre que nos é proposto um tema muito importante, muito atual. Eu espero que você continue conosco até o fim, que você tenha a sua lição aí. E o tema que nos é proposto nesse trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Na lição passada, no domingo passado, se você ainda não estudou, se você ainda não teve a oportunidade de assistir essa aula, eu te aconselho que assista a aula de número 1. Ela é sempre importante, ela tem um caráter introdutório, ela nos dá uma noção de como será o nosso trimestre, as nossas 13 lições. Então, na aula passada, na lição 1, nós estudamos as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E hoje, na aula de hoje, mais especificamente, nós estudaremos a sutileza da banalização da graça. Olhando então esse título, nós temos que entender aqui dois termos chaves, dois termos importantes, dois conceitos, que é a questão da sutileza e a questão da banalização. Na aula 1, se você tiver com a sua lição em mãos, peço que você retorne, porque na aula 1 foi nos trazido essa definição de sutileza. Se você tem a revista do aluno, está na página 5, se você tem a revista do professor, está na página 6. Existe um campinho aqui, intitulado Ampliando o Conhecimento, que nos traz uma definição de sutileza. Eu acho importante retomarmos esse conceito de sutileza para então avançarmos na nossa aula. A definição de sutileza é a seguinte: sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo, suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos tanto para o bem quanto para o mal. Essa é, então, a definição de sutileza, que é uma arma que o nosso inimigo tem utilizado para atacar a sua igreja. Perceba que é algo sutil, perceba que é algo gradativo, não é algo que acontece assim de forma escancarada. Esse é o problema da sutileza, essa definição da sutileza. E na nossa lição também tem o termo banalização. É importante que nós definimos o que é banalização. O que é banalizar algo? Banalizar algo é vulgarizar alguma coisa, é você tornar comum algo de valor, é você não dar o devido valor a alguma coisa. Um exemplo bíblico, um exemplo clássico de banalização, nós podemos citar, é a questão do maná. O povo hebreu, quando estava peregrinando pelo deserto junto com Moisés, Deus proveu o maná para o povo se alimentar, aquele alimento maravilhoso que o povo colhia antes do pôr do sol, cada dia a sua porção. E a Bíblia nos fala no livro de Números, né? A gente não precisa retomar aqui porque não é esse o foco, que em determinado momento o povo, por ter aquilo todo dia, acabou desprezando o maná, banalizando algo de extrema importância que vinha direto dos céus. Foi Deus que proveu o maná. O povo então banalizou algo que era muito importante. E é isso que a lição de hoje nos propõe.
a sutileza da banalização da graça de Deus. O nosso comentarista, ele coloca aqui na introdução, no final da introdução, o seguinte texto: muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Essa graça, então, banalizada, barateada, deturpada, tem sido propagado muito nos dias atuais. É por isso que esse tema dessa lição e do trimestre como um todo é muito importante. Porque muitos, eu já vi por aí algumas pessoas pegarem, por exemplo, o texto de Romanos 5:20, que fala: onde o pecado abundou, superabundou a graça, dando a entender de que quanto mais se peca, mais se tem da graça de Deus. Então isso é uma visão totalmente deturpada do conceito da graça de Deus. E isso é artimanha do inimigo. Muito bem. O primeiro tópico, irmãos, que nós temos aqui tem por título Compreendendo a Graça. Mas o que é a graça? Nós definimos sutileza, nós definimos banalização. Então, nesse primeiro tópico, que é em curto, né, nossa lição é composta por 4 tópicos de 2 subtópicos. O objetivo desse tópico é trazer essa compreensão que é a graça. E nos é colocado aqui uma questão simples, mas importante. A graça, ela é divina. Se ela é divina, ela tem origem em Deus. Sua origem está inteiramente em Deus. Foi Deus que decidiu, foi Deus que quis agir com graça para com a humanidade. 1 Coríntios é a referência que nós temos aqui. Capítulo 1, versículo 21, nos diz que aprove a Deus salvar os homens. O que é esse aprove? Esse termo aprove, eu confesso que às vezes eu entendi esse termo de uma forma um pouco diferente, mas aprove significa que teve prazer, que teve um agrado em fazer algo. Então nós podemos ler assim, que Deus se agradou, Deus teve prazer em decidir salvar o homem. Então a graça, ela tem origem divina, é iniciativa de Deus. A Bíblia fala que foi Ele que nos amou primeiro. Ninguém pode salvar a si mesmo. O primeiro passo, a graça oferecida a nós, vem por parte de Deus e tem origem em Deus. Homem nenhum, ser nenhum pode oferecer a graça. Ela vem das mãos, única e exclusivamente das mãos do nosso Deus. O subtópico 2, nós aprendemos no 1 que ela tem origem divina. E no 2, nós vamos entender aqui que ela é imerecida. A graça, nós costumamos defini-la como o favor imerecido de Deus. Significa que nenhum homem merecia, ninguém merecia a graça de Deus. O nosso textuário, que já foi lido, mas é sempre importante a gente resgatar, que está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, fala que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, ou seja, não vem de nós. Isso é dom de Deus, isso é um presente de Deus. Então, a graça é um favor imerecido. Romanos 3:10, que nos traz a referência aqui, diz que não há um justo sequer. Se não há justo, nós não merecemos nada. É diferente de quando você... Porque, por exemplo, para quem tem filho, e aí o filho às vezes vem te pedir alguma coisa, algum presente, e aí
acontece aquela conversa, mas será que você está merecendo? Você tem se comportado? Você tem andado da forma que eu estou te pedindo? Então, se você merece, eu te dou esse presente. Essa é a visão humana. Mas com Deus, irmãos, o conceito é outro. Ele nos oferece não porque merecemos, porque de fato nós precisamos da graça do Pai. Porque se nós pensarmos, irmãos, pensa um pouquinho comigo. Nós merecemos algum favor? O que é que nós temos feito que nós poderíamos chegar a Deus e falar, não, de fato, eu estou merecendo alguma coisa. Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa, porque essa semana eu jejuei, eu orei. Esse é um pensamento puramente hipócrita, né, dos fariseus. Nós não merecemos nada que venhamos a fazer nos dá o direito de receber algo de Deus, de cobrar a Deus. É o que anda se pregando muito por aí, que você merece. Deus é que sabe quando nós de fato merecemos algo ou não, mas não é pelas nossas obras. Nós recebemos favores diários de Deus, favores diários. Nós vivemos, a gente pode afirmar que nós de fato vivemos de favor. A Bíblia fala que no favor de Deus está a vida. Se Ele achar por sua soberana vontade que é a hora do fim, é a hora do fim. Acabou a vida, acabou a vida. Estende a vida, estende a vida. E é assim que funciona. Nós vamos vivendo dia a dia através dessa graça imerecida do nosso Senhor Jesus. Muito bem. Esse é o tópico 1. E o resumo desse tópico nos traz o seguinte: Deus, Ele quis agir com graça para com todos os homens sem que eles merecessem. E por isso essa graça é um favor imerecido. Muito bem. Finalizando então o tópico 1, nós vamos caminhar para o segundo tópico, que tem o título A Graça no Contexto Bíblico. A necessidade da graça. Se no tópico 1 nós compreendemos o que é a graça, no tópico 2 nós vamos entender, afinal, por que precisamos da graça? Por que nós precisamos? Se alguém te perguntar, tudo bem, por que eu preciso ser salvo? Por que a graça me faria falta? A resposta está na seguinte questão: nós já nascemos pecadores. No Salmo 51 de Davi, Salmo 51, versículo 5 fala: em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Então, se somos pecadores, irmãos, nós precisamos da graça de Deus para chegarmos até Jesus, para nos purificarmos e assim alcançarmos a salvação. Veja que nos é proposto neste texto, a necessidade da graça começou com quem? Com a queda do homem. Adão foi um ser e Eva criado moralmente livres. Eles tiveram a liberdade, o livre-arbítrio de escolherem entre o bem e o mal. Deus colocou ali todas as regras para a convivência no jardim e eles eram livres. Então, Adão não foi tentado a pecar. Adão foi tentado a pecar, mas não coagido a pecar. Não teve coação. Jesus, que nós sabemos que a Bíblia também chama de segundo Adão, ele também foi tentado a pecar, mas não pecou. Então, o primeiro homem, Adão, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Nós conhecemos, né, no livro de Gênesis, capítulo 3, que mostra a queda do homem. E esse pecado, irmãos, nós sabemos que trouxe consequências, não só
para Adão e Eva naquele momento, mas também para a geração vindoura, na qual nós nos enquadramos. Então, uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação divina. Deus, ele sendo justo, ele não deixaria o pecado impune. É isso que o comentarista aqui, nosso pastor José, nos coloca. Deus, na sua justiça, na sua santidade, não deixaria o pecado impune. O amor de Deus pela humanidade levou, então, a prover o conhecido plano da salvação, que foi a cruz de Jesus, que nós conhecemos todo esse plano que Deus gerou para que o homem então se salvasse, para que houvesse ali a justificação do homem por conta do pecado original, da queda do homem. Por que então precisamos da graça? Para de fato termos acesso à salvação. A salvação é o objetivo final. Ela nos é dada através da graça. E o que é exigido de nós, irmãos, é o quê? É a fé. É crer em Jesus. Esse é o tópico 1. Subtópico 1. O subtópico 2 tem o título A Extensão da Graça. Bom, já entendi o que é a graça. Já entendi por que preciso da graça. Preciso dela para alcançar a salvação. E o subtópico 2, ele responde a seguinte pergunta: a quem se estende a salvação? Para quem é a graça? Para quem é? Qual é a extensão da graça de Deus? As Escrituras afirmam que Deus, ele quer salvar a todos. E aqui tem a referência de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Eu gostaria de ler juntamente com vocês, se você puder pegar a sua Bíblia, que ela já deve estar em mãos. Vamos fazer essa leitura, que esse versículo é um texto-chave importante para compreendermos essa questão da extensão da graça de Deus. 1 Timóteo, primeira carta, Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 4. Vamos ler aqui o 3 e o 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens se salvem. Deus, ele ama a todos, independente do local que esteja. Ele pode ser alcançado por Deus. O comentarista coloca aqui, cita alguns exemplos, independente se é alcoólatra, adulto, homicida, todos são aceitos por Deus, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Porém, uma vez que estamos salvos, que nos chegamos a Cristo, a Deus através de Jesus, nós temos que andar em boas obras. É isso que o versículo da leitura diária nos traz. Efésios capítulo 2 e o versículo 10, se você puder ler na sua leitura bíblica em classe, o versículo 10, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nessas boas obras. Deus chama a todos. A graça é estendida a todos, independente do estado que você está. Deus nos recebe da forma como estávamos. Chegamos a Ele. Uma vez que chegamos a Ele, aí então
é necessário que nós andemos em boas obras. Não dá para chegar e ficar da forma como que estamos. Romanos 8:8 fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que é importante frisar que essa graça ela é estendida a todos? Porque há linhas teológicas, conceitos teológicos que dizem que não é assim. Deus, a graça e a salvação elas não são oferecidas a todos. Mas nós estamos aprendendo no dia de hoje. Se você não sabia ou talvez esteja confuso nesse conceito, de fato Deus, conforme nós lemos em 1 Timóteo capítulo 2, é desejo de Deus que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não. Então a graça ela é extensiva a todos os homens e ela é universal. Abrange a todos, mas ela não é universalista. O que é o universalismo? O universalismo prega que todos, independente do credo, religião, se arrepender ou não, independente do comportamento, serão salvos. Alguns dizem que, inclusive, o próprio diabo, demônios serão salvos. Ou seja, o conceito do universalismo é que todos serão salvos, e não é isso. Uma coisa é a graça e a salvação ser oferecida a todos, e outra coisa é o homem, através da fé em Jesus, levantar sua mão, aceitá-lo como o único suficiente Salvador, crer, sendo possível ser batizado, esse sim alcançará a salvação. Ao contrário, então a graça ela é universal porque está estendida a todos os homens. E o que nos é pedido em troca disso? A fé, crer em Jesus, que é o que nós já lemos no nosso texto áureo. Esse então é o conceito de graça no contexto bíblico. Aprendemos porque precisamos e aprendemos aqui também a quem se estende essa graça, esse dom imerecido. Os irmãos percebem que sempre quando nós vamos nos referir a algum atributo de Deus, algo vindo de Deus, quando nós vamos falar do amor de Deus, quando nós vamos falar da graça, dessa graça que vem de Deus, ela é sempre acompanhada de alguns adjetivos, né? A maravilhosa graça, a imensa graça. No versículo 4 da leitura fala que Deus ele é riquíssimo em misericórdia. Irmãos, tudo que vem de Deus é bom. E não existem palavras, em qualquer idioma que seja, que conseguirá mostrar ou dar uma noção da grandeza desses atributos, ou desses presentes, né, que é a graça, a salvação e o amor de Deus que nós temos recebido do nosso Pai. Finalizamos o tópico 2, irmãos. E o resumo, então, desse tópico é o seguinte: no contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens, porque todos pecaram, né, e destituídos estavam da glória de Deus. Por isso, a graça ela é estendida a toda a humanidade. Graças a Deus que nós temos a graça do Pai, nos tem alcançado. Pois bem, caminhando para o tópico 3, irmãos, finalizamos o 2. O 3 nos traz o seguinte: a graça no contexto da reforma. Nós vamos voltar lá para o século XVI, reforma protestante. Qual que era o contexto naquela época, naqueles dias, irmãos, com relação à graça? É o mesmo. Era o mesmo nos dias de hoje. A graça, o conceito de graça totalmente manchado, deturpado, adulterado.
o que acontecia naquela época, meus irmãos? A igreja, os líderes religiosos estavam com um baixo nível moral. Os irmãos se recordam que naquela época haviam as famosas vendas de indulgências, que era o perdão de pecados através do quê? De pagamento financeiro. Veja só, a que nível estava a igreja naquela época, na época da reforma. É por isso que surgiu, então, a necessidade da reforma, que nós conhecemos como a reforma protestante, para poder resgatar os valores reais da graça de Deus, do conceito da graça de Deus. A salvação naquela época estava se tornando meritória. Ou seja, se você tem pecado, você pode pagar, está livre do seu pecado. Se você está livre do pecado, você então tem acesso à salvação, mas através do quê? De obras. A salvação não é mérito humano. E é nesse contexto, nessa situação, que se encontrava o conceito da graça e salvação neste século, na época medieval. Veja o que o comentarista nos coloca. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça no período medieval, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. É por isso, então, que o subtópico 2, veja que nos traz, surge então a figura de Martinho Lutero, né, esse monge alemão, que foi a figura que encabeçou essa reforma. Lutero, então, monge alemão, agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina, pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas. Só a graça. Sola gratia significa só a graça. Somente pela graça. Os reformadores, que são aquelas pessoas que, assim como Lutero entendiam que era a época, havia a necessidade de retomar a questão da graça e da salvação somente pela fé. Eles estavam convictos que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que eles lutaram. Alguns sofreram muito e até mesmo morreram por conta de ir contra o que o sistema religioso na época estava se encaminhando. Nível moral extremamente baixo, fazendo com que a salvação, pregando como que a salvação fosse meritória, através do mérito humano. Foi nesse contexto que surgiu a reforma protestante. Esse é o subtópico 3. O resumo dele é o seguinte: a graça no contexto da reforma revela 2 realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração desta doutrina através da reforma. E foi a partir daqui que nós, os protestantes, surgiram. O que as igrejas hoje denominadas evangélicas, protestantes, nasceram desta reforma. Muito bem. Subtópico 4. Tópico 4, perdão. A graça no contexto contemporâneo. Nós vimos a graça no contexto da reforma, século XVI. E o tópico 4 nos propõe analisarmos aqui a graça no contexto contemporâneo. O que é o contexto contemporâneo?
é a graça nos dias atuais. Como é que está a graça nos dias atuais? Veja só. O título do subtópico já nos dá uma noção. A graça barateada. A graça barata, o comentarista coloca aqui, que foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã mundanizada. Veja que incoerência. Como que alguém pode viver uma vida cristã, porém mundanizada? Mas é isso que nós estamos vivendo. Ele coloca aqui, parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão tendo na sociedade. Vamos refletir um pouco nessa afirmação. Quanto mais crescem os evangélicos, menos influência eles estão exercendo na sociedade, influenciando, causando na sociedade. E de certa forma isso é verdade, e isso também faz parte dessa sutileza do nosso inimigo nos dias atuais, para atrapalhar o crescimento de uma igreja pura. Se estamos crescendo em número, somente em quantidade e não em qualidade, que é o que deveria acontecer, isso é um problema. E como é que se consegue crescer dessa forma incorreta? É abrindo mão desses conceitos importantes, abrindo mão de pregar o genuíno evangelho, de falar que Deus sim chama a todos, a graça dele é estendida a todos, ele quer sim que todos se salvem, mas uma vez que estamos com Cristo, precisa haver mudança de vida. A graça de Deus não pode ser algo banal, como dissemos no início, falando do maná. Tudo bem, a graça, vou vivendo pela graça. Pequei hoje, a graça de Deus me alcança. À tarde eu peco de novo, à noite eu peco de novo. Vou pecando e a graça vai me envolvendo, vou pecando. É um conceito totalmente errado. Isso é a graça barata. Isso é o que o comentarista chama de vida cristã, né? Cristã entre aspas, mundanizada. No subtópico 2, ele vai falar, nos é colocado aqui a questão do valor dessa graça. Ela nos é oferecida de forma gratuita. Mas não é porque ela é gratuita que ela não teve um custo. Paulo fala, o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo afirma que nós somos comprados, irmãos, por um preço muito alto. O sangue de Cristo, a morte de Cristo no Calvário, tem um valor inestimável. E talvez por estarmos recebendo de forma gratuita, muitos acabam não dando o valor, porque não é assim. Aquilo que você consegue de graça, às vezes tem uma conotação de que não é bom, não é importante, não tem valor. Mas quem banaliza a graça não entendeu o que de fato é a graça de Deus, como ela nos foi dada, a forma que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos, Paulo foi um defensor ferrenho desse conceito do valor que nós devemos dar à salvação. Porque parece que, falando no contexto contemporâneo, que é o que o tópico aqui nos propõe, nós estamos vivendo basicamente os dias que antecederam a reforma protestante. Os valores cristãos, os valores, eu diria até que teológicos, de salvação, de graça, de fé,
estão se perdendo, estão sendo deturpados. É como se nós precisamos, e eu particularmente entendo que, de certa forma, nós precisamos de uma reforma. Que não seja, que essa reforma talvez comece individualmente, em cada um de nós, dentro de nós. Nós viemos a analisar se nós não estamos entrando por esse caminho largo, da graça barata, banalizando a graça, pisando na graça de Deus e correndo um sério risco com relação à nossa salvação. A salvação é de graça, mas o seu preço custou muito caro. É isso que nos é colocado aqui pelo nosso comentarista. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é a graça. A salvação humana é isso. Ela não precisa de adornos, ela não precisa de penduricalhos, ela não precisa de nada. Não tem mérito humano. Cristo pagou, nós temos acesso a ela, é oferecida a todos, ela não precisa de adendos. Isso é a graça de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Nós terminamos aqui, então, o quarto tópico, que tem o seguinte resumo. No contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor de tão grande doutrina cristã, desta tão grande doutrina cristã. Conclusão. Nesta lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Nós vimos o que é a graça de Deus, nós vimos que ela é um favor merecido de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. No contexto da reforma, no contexto atual. A Bíblia é sempre a régua, ou seja, a Bíblia que dá a medida através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verbeou na reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Que Deus nos abençoe, que você possa diariamente estar desfrutando da graça de Deus, que são esses favores diários que nós recebemos do nosso Senhor. Nós aguardamos você então na próxima lição, que é a lição número 3, que vai falar sobre a sutileza da imoralidade sexual. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por essa aula tão maravilhosa, mais um ensinamento da palavra de Deus. Eu louvo a Deus, pela sua vida, pela vida do nosso professor, que esteve aqui ministrando a palavra, que realmente esse conhecimento, esse ensinamento possa ficar na nossa vida, na nossa mente, que ela venha realmente educar os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar e a maneira de nós vivermos. Essa é a palavra de Deus que nos estrutura, em relação à nossa vida, e sobre esse tema tão importante que é os ataques aí do inimigo, contra a igreja. Nós estudamos essa lição de número 2, essa sutileza da banalização da graça. Que Deus possa abençoar a vida do nosso professor e você que está em casa. Eu quero ressaltar aqui o convite para você que vinha participar conosco da escola dominical nos domingos pela manhã. Nós estamos sempre aqui para que Deus possa abençoar a sua vida. Venha presencialmente, você que pode. Nós estamos aqui pelos nossos canais de comunicação, mas é importante, se você puder, venha estar conosco, participar, tire a sua dúvida. Vai ser uma bênção para a sua vida e vai ser um prazer ter você aqui conosco. Também vale lembrar, você que tem a sua oferta, o seu dízimo, está passando aqui na tela do vídeo as contas da igreja. A gente sabe que contribuir é por amor, é voluntariamente. Contribua com o coração limpo, jamais por obrigação, por qualquer outro motivo.
é uma forma de Deus abençoar a sua vida, prosperar a sua vida, e nós continuamos aqui pregando o Evangelho, continuamos crescendo em relação a esta obra. Que Deus te abençoe também em relação a isso. Eu quero aqui repassar o convite para que você venha presencialmente estar conosco aqui nos nossos cultos. Aqui no nosso templo sede, às terças, quintas e sextas, nas terças e quintas às 19h30 e o domingo às 19 horas. Venha estar conosco aqui no nosso templo sede. Nas nossas congregações, às quartas, quintas e sexta-feiras às 19h30 e também nos domingos às 19 horas. Nós temos praticamente uma igreja a cada bairro. Você vê qualquer congregação mais perto de você, aquela que você tem mais afinidade, enfim, venha cultuar o Senhor, venha estar conosco, para cultuar o Senhor, para louvar, para aprender ainda mais da palavra. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que acompanharam a aula, a todos que estiveram conosco, você que está em casa, que sempre é aí aluno da escola dominical, que sempre acompanha nossas aulas. Que Deus te abençoe verdadeiramente, esse é o desejo do meu coração. E eu quero encerrar essa aula fazendo mais uma oração pela sua vida, por todos nós que estamos aqui, para que realmente Deus venha nos abençoar, nos estruturar cada vez mais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos. Pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida daquele que está em casa. Realmente abra o entendimento cada vez mais. Abençoa a vida dos nossos professores sempre. Abençoa a nossa igreja. Ó Deus, ó Pai, nossos pastores. Abençoa, Pai. Fica conosco. Abençoa, meu Deus, aquele que está em casa. Abra o entendimento cada vez. Abençoa, Senhor, ó Pai, a sua vida, a sua semana. Abençoa esse dia ainda, meu Deus. Que nós possamos cada vez estar mais próximos de Ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. E até o próximo domingo.